Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Quinta-feira, dia 6 de março, acabou o carnaval, pelo menos na maior parte do Brasil, né? A gente sabe que tem ainda desdobramentos aí, desfile das campeãs, né? Parabéns para Beija-Flor de Nilópolis, para o Neguinho da Beija-Flor, né? Que se aposentou em grande estilo com o título de campeão do carnaval mais famoso do mundo, maior carnaval do planeta, Carnaval Carioca. Galera, Botafogo e Cruzeiro seguem conversando para acontecer um amistoso. Falei disso aqui anteontem, mas está difícil de acertar o local da partida. Essa pelo menos a informação do setorista Samuel Venâncio, setorista lá da Raposa. O Cruzeiro que vai jogar depois de amanhã contra o Boston City de Minas Gerais, equipe da segunda divisão mineira, né? Já acertou esse primeiro amistoso. Enquanto isso, Botafogo e Cruzeiro estão naquela, né? Botafogo quer jogar aqui no Rio de Janeiro, Cruzeiro quer jogar em Belo Horizonte. A gente sabe que tem custos sempre envolvidos, né? Com viagem, né? Por mais que não sejam dos maiores custos, isso acaba pesando. Então esse amistoso aí, por hora, sem definição, pode ser até mesmo que acabe nem acontecendo Botafogo, Cruzeiro ou Cruzeiro e Botafogo, beleza? Galera, vamos falar do Hugo, lateral esquerdo, né? Quem lembra do Hugo? Claro, todo mundo lembra. Ele ainda pertence ao Botafogo, tá? Ele foi emprestado ao Vitória e vem numa sequência boa na equipe baiana, 7 jogos seguidos como titular e ontem marcou seu primeiro gol com a camisa do rubro-negro baiano, né? Foi um empate de 1-1 contra o Altos pela Copa Nordeste. Então o Hugo aí que tem os direitos econômicos fixados em 2 milhões de dólares. Então, no final da temporada, caso o Vitória queira ficar com o Hugo que ano passado, especialmente nessa época do ano, né, o início da temporada, ele fez várias assistências, né, pelo Botafogo, né, ficou marcado até pelas importantes assistências ali, comecinho da temporada, depois foi perdendo espaço. Por enquanto lá na Vitória ele ainda não deu nenhuma assistência, mas como eu disse, marcou ontem o seu primeiro gol, beleza? Galera, vamos falar do Super Mundial. O jornal britânico The Independent, a pronúncia inglesa, ele divulgou ontem sobre a premiação que a FIFA deve fazer aos clubes, né? Ali cerca de $1 bilhão, é uma quantia, um valor que supera até a premiação do Mundial de seleções do Catar, né? Então, muita grana em jogo. Claro que isso também se deve à vontade da FIFA de não só promover o Super Mundial, como também o Super Mundial servirá de uma primeira propaganda do Mundial que teremos a próxima Copa do Mundo, né? Com sede, né? no próprio Estados Unidos e também Canadá e México, né? Tomara que até lá as questões políticas entre esses países estejam ali um pouco mais harmônicas, digamos assim, né? A coisa não está fácil por lá. Mas, enfim, essa grande premiação, o que o Botafogo vai receber? Só por participar do campeonato do Super Mundial, Botafogo, Palmeiras, Fluminense, Flamengo, né? Os clubes da Conmebol, né? Não só do Brasil, como os da Conmebol, devem ficar numa faixa ali entre 57 e 86 milhões de reais. Só por participar. Claro que na medida que essas equipes, a gente espera que o Botafogo consiga passar da primeira fase, enfim, vá em diante, né? Apesar das dificuldades do campeonato, a premiação vai aumentando naturalmente, mas é importante frisar que ela não é igualitária, né? Então, até mesmo a FIFA, para convencer os clubes europeus de que é uma competição importante, vai premiar mais os clubes daquele continente, né? É complicado, né? Não deveria ser assim, né? Pelo menos no mundo ideal, as premiações deveriam ser iguais, né? Claro que por colocação no campeonato já vai ser pré-fixado, mas eu digo por participação, né? Por premiação, por participação, todo mundo deveria receber a mesma grana, em tese, né? Pessoal, uma outra notícia também interessante, que além daquela janela, né? Que vai acontecer no início de junho e que permitirá ao Botafogo, por exemplo, e os outros clubes que participam do Super Mundial contratar, né? Reforçar os seus times, também segundo o The Independent, vai ser possível fazer 6 contratações pontuais só para o Super Mundial. Então, obviamente que até nomes como Cristiano Ronaldo, né, que está fora do Mundial até aqui,
pode entrar em pauta aí de alguns clubes, né? Então são novidades, tudo isso para fortalecer essa competição no meio do ano. Te lembrando que o Botafogo está no grupo B, né? Vai estrear contra o Seattle Sounders, depois joga com PSG e Atlético de Madrid, primeira fase aí do Fogão, beleza? Galera, comentei aqui ontem sobre o Botafogo estar já em negociações aí para estender, né? Fazer a renovação de contrato do Gregory, né? Estendendo, na verdade, o contrato do nosso volante, e agora também o John, tá? Notícia do GE, o Botafogo procurou os representantes, o próprio goleiro John, para estender o vínculo, né? O vínculo inicialmente vai até o final de 2027. O John é desses caras que faz parte aí junto com o Gregory, né? Os pilares, né? Os pilares aí do time do Botafogo, um cara muito importante, que inclusive nesse início de ano, um dos poucos aí que a gente pode dizer que passou ileso, né? A própria derrota contra o Racing, tanto lá em Avejaneda como também em Newton Santos, só não foi mais vergonhosa por conta das boas atuações do goleiro John, né? Nessas duas partidas. Então o John aí tem sido aí até um ponto fora da curva, né? No início muito ruim do Botafogo, e não tenho o que falar também do que foi o John em 2024. Então acho importante esse movimento. A gente sabe que teve proposta agora em dezembro de 7 milhões de euros pelo goleiro. O Botafogo nem abriu negociação. Houve interesse da Turquia, houve interesse da Inglaterra e houve interesse também de clubes da Série A aqui do futebol brasileiro. Então, o Botafogo fazendo o que tem que fazer, né? Protegendo esses jogadores, como eu disse, né? São a espinha dorsal da equipe. Beleza? Galera, para a gente fechar esse vídeo de hoje, né? Lembrando que ontem foi o segundo treinamento, né? Ontem foi de manhã o treinamento lá no Lonier, o segundo treinamento da era Renato Paiva, né? Até a Botafogo TV trouxe o depoimento do preparador físico Daniel Castro, né? Português. Daniel Castro falou ali sobre a vontade de recolocar o Botafogo nos trilhos, recolocar o Botafogo no caminho das vitórias, né? E disse que o grupo está com muita vontade, está muito animado, né? Então também muitos trabalhos físicos sendo realizados aí nesses 2 primeiros dias de trabalho. O Botafogo que vai continuar treinando até sábado. No domingo ganha a primeira folga com o Renato Paiva. Vou passar aqui para vocês os nomes, né, dos auxiliares do Renato Paiva, tá? O Ricardo Dionísio é um deles, o Miguel Teixeira é outro, além do Rui Tavares, que é preparador de goleiro, e como eu falei, o Daniel Castro, preparador físico, beleza? Esse é o time, né, do Renato Paiva para levar o Botafogo aí para o restante da temporada. Vamos aguardar, né? Botafogo tentando, não só com o Cruzeiro, o Botafogo tentando aí agendar amistosos, porque seria interessante entre 2 a 3 amistosos, né? Creio que seria o ideal, mas com o passar do tempo a coisa, se fizer 2 amistosos já estamos no lucro, né? Para o Renato Paiva sentir os jogadores numa situação mesmo de jogo, né? De jogo, não ficar só. Também é muito maçante, né? Para o próprio jogador acaba sendo maçante um período só de treinamento, né? Só sessões de treinamento fica um pouco cansativo mentalmente até falando, e claro, é importante para o Renato Paiva começar a fazer as experiências e até a gente começar a conhecer o que o Renato Paiva está imaginando para esse Botafogo, que vai estrear, como eu disse, ou no dia 29 ou no dia 30 de março no Brasileirão contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque, e em seguida o Botafogo também estreará na Libertadores. Primeiro jogo do Botafogo, já se sabe, será fora de casa. Beleza, galera? Deixa seu like, faça seu comentário, um videozinho mais curto hoje, menos de 10 minutos aí, e vamos aguardar, né? Eu tô animado, comenta aí embaixo o que você acha. Estender o contrato do John, estender o contrato do Gregory, acho que é fundamental o Botafogo tomar esse cuidado, porque a gente viu que é arriscado, né? Os jogadores se valorizaram muito ano passado e muitas equipes de fora vieram com olho grande para cima desses jogadores, né? Então o Botafogo tem que proteger sim os seus principais ativos, beleza? Tamo junto, aquele abraço, fogão para cima, sempre. Deixa o like, deixa o like, deixa o like.